Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Vós, Senhor. Nos sentemos cantando. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Amados irmãos, a primeira coisa que temos que dizer é como o nosso Deus é maravilhoso. A liturgia que estamos celebrando, a palavra de Deus que foi proclamada, está sendo proclamada hoje em todo o mundo católico. É o mesmo evangelho, é a mesma primeira leitura, o mesmo salmo está sendo entoado em todo o universo católico, sobre toda a face da terra. Mas veja, o Senhor está aqui censurando alguns homens, algumas mulheres, porque tinham pouca fé. E porque não criam, ou criam pouco, o Senhor ali naquele lugar, na sua terra, fez poucos milagres. Gente, que acampamento é este? Fé e milagres. E o Santo Espírito de Deus tudo conduziu de tal maneira que o Senhor sabia que no dia de hoje, a esta hora, estaríamos reunidos neste lugar, no acampamento de fé e milagres, e nos presenteia com o Evangelho que pede fé para os milagres acontecerem. Gente, vamos aplaudir o Senhor? É graça demais da conta. Pode aplaudir para valer. Se alegre, exulte no Senhor. Está aí um sinal da liberação dos milagres pela fé. Amados irmãos, eu vou contar alguns testemunhos nesta pregação para que você entenda de que maneira o Senhor quer trabalhar a nossa fé. O tema deste acampamento de fé e milagres é: levanta-te e anda. Levanta-te. Eu vou lhes ensinar a como andar. Talvez você diga: padre, já sou crescido demais. E eu vou lhe dizer, eu também, na minha juventude, tive que aprender a como andar. Eu pensava que sabia andar, mas eu não sabia nada de andar. E o Senhor me ensinou a como andar. Repare bem no movimento que vou fazer agora. Segundo algumas teorias da evolução,
que inclusive não se chocam com a teoria da criação, nós éramos assim. E com o passar do tempo, com os milênios, com os anos, nós fomos ficando assim. Amém? Esta é a teoria mais querida, mais aceita pela ciência. E ela não entra em choque com os ensinamentos da Santa Madre Igreja. Pois bem, dizem os cientistas que o homem era assim e foi ficando assim ao longo da caminhada. E que este movimento se chama evolução. O homem evoluiu desta posição para esta posição, a posição ereta, de tal maneira que hoje nós andamos assim. Eu vou lhes ensinar o verdadeiro movimento da evolução. Começamos assim, altivos, arrogantes, autossuficientes. Já sei, dou conta, posso, estou no controle de tudo. E o Senhor vai nos dobrando, amaciando o coração. O Senhor vai amolecendo o coração, massageando o coração. E o Senhor vai nos destituindo de nós mesmos. Nós na Renovação fazemos uma oração poderosa, que se chama oração de renúncia a Satanás. A Satanás e aos anjos maus, a todas as suas pompas, as suas seduções. E isso é maravilhoso e está corretíssimo. Mas existe uma oração de renúncia urgentíssima que temos que fazer. Não é só a Satanás, é a nós mesmos. A nós mesmos. Enquanto estivermos no controle de tudo, Deus não tem espaço para agir. E o Senhor vai nos destituindo de nós mesmos. E o Senhor vai nos dobrando, até ficarmos nesta posição. E quando você chega nesta posição, quem de fora vê, diz: eis verdadeiramente um homem evoluído. Eis verdadeiramente uma mulher evoluída. A evolução acontece da posição ereta para os joelhos dobrados. Amém? 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 Acho que você já está entendendo. Talvez até agora você andasse assim. Agora você está entendendo que o Senhor quer que você ande assim, assim. Padre, eu não estou pagando promessas. Eu sei. É por conta das promessas de Deus, na adoração e na vida eucarística. É por conta do Deus das promessas que eu ando assim, assim, assim. E mesmo quando na posição ereta, a alma genuflexa está. E mesmo quando andando sobre os meus pés, que são movidos pela graça, o coração é adorador, está no genuflexório. Amém? É assim que se anda, irmãos. Eu vibrei. Como vibrei. Quando há uns 10 anos, Ironi talvez se lembre, me fale agora o ano, quando a Renovação Carismática Católica do Brasil nos deu um rema, uma palavra de ordem, e era uma grande campanha de intercessão, e era exatamente esta: levanta-te de joelhos, levanta-te de joelhos. Amados irmãos, se queremos nós, ao longo deste final de semana, de Deus colher milagres, se queremos nós levantar e andar, é preciso que primeiramente nos dobremos, porque é dobrado que se fica de pé.
Amém? Amém, amém. Quando a mãe fica de joelhos, os seus filhos ficam de pé. Amém, pode aplaudir. Quando a esposa fica de joelhos, o esposo fica de pé. Quando um padre os joelhos dobra, como amanhã vamos celebrar São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Ele chegou numa cidadezinha do sul da França, porque o bispo não esperava muito dele. Só Nosso Senhor esperava algo dele. E a sua paróquia tinha 300 pessoas. Eu não disse 300 famílias, eu disse 300 pessoas. E quando aquele padre santo, que é o patrono dos padres, e já quero cumprimentar os meus irmãos do sacerdócio, e aqueles que pelos meios de comunicação conosco estão, e quando aquele padre viu aquela cidade mergulhada nas fanfarrices, viu que era uma cidade mergulhada na impiedade, na depravação, ele disse: o único jeito, de madrugada, vou pôr os meus joelhos no chão da igreja. Amados irmãos, no último ano da sua vida, não só a França, a Europa inteira vinha se confessar com aquele padre. E ele se tornou o modelo para todos os padres. Um padre de joelhos coloca a sua comunidade paroquial inteirinha de pé. Inteirinha de pé. Quem aqui veio pedir para si ou para algum dos seus uma graça de se levantar de uma prostração física? Parece assim que as forças estão esvaindo. O Senhor me mostra isso. Pessoas que estão naquele cansaço generalizado, a cabeça está fraca, você fala, ela já esquece rápido, o corpo está mole, a pessoa está muito fraca. Quem veio pedir esta graça de levantar o ânimo, o corpo? Levanta a mão. Meu Deus, todos, glórias a Jesus, o Senhor já os está tocando, porque era o Senhor quem mostrava: estou levantando aqueles que vieram desanimados, e desanimados significa sem alma. O bom Deus quer levantá-los e já está fazendo isso, amados irmãos, através da graça de um coração adorador, um coração eucarístico, uma alma eucarística, uma alma genuflexa. Quando você se dobra, Deus te só ergue. Amém? Glória a Deus. Pessoas que têm dificuldade de se locomoverem, problemas nos membros inferiores, nas pernas, nos quadris, nos pés. Pessoas que têm dificuldade de se manterem de pé, estão com problemas nas articulações. Onde estão estas pessoas que vieram pedir estas graças a nosso Senhor? Amém, amém, glória a Deus. O Senhor está lhes dizendo: se de joelhos ficarem, ou se os joelhos não puderem se dobrar, mas a alma aos meus pés ficar, o seu corpo eu hei de levantar. O seu corpo eu hei de levantar. Pessoas que trazem o casamento caído. Sim, o casamento está verdadeiramente no chão. Pessoas que trazem verdadeiros dramas conjugais ou familiares e pedem a Deus a graça da ressurreição. Senhor, me ensina a amar de novo meu cônjuge. Senhor, me ensina a perdoar meus filhos, meus pais. Senhor, nos dá força para
convivermos juntos. Está difícil, é só guerra, é só murmuração, é só palavrão, é só briga. Pessoas que ficam na igreja por vezes, ou no trabalho, além da hora, porque não tem vontade de voltar para casa. Essas pessoas também estão sendo tocadas. Onde estão estas pessoas? Para a glória do Senhor e reerguimento delas. Amém, amém, amém. O Senhor está lhes dizendo: meus filhos, é aqui, nesta mesa, que eu levanto os meus. Se no milagre da Eucaristia, o seu milagre não encontrar lugar, em nenhum outro lugar haverá de acontecer. O Senhor está lhes dizendo: é nesta mesa que você vai encontrar o milagre. Abra mão de todas as outras mesas, porque é nesta mesa que o seu milagre haverá de acontecer. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu tenho que lhes dizer: se nós não crermos em milagres, não podemos ser católicos. O católico é um homem do milagre, é o homem do milagre. Com todo respeito aos meus irmãos de outras igrejas, talvez aqui ou pelos meios de comunicação, com todo respeito, a minha igreja, a igreja da qual eu faço parte, na qual nasci, na qual vivo e quero morrer, como filho da igreja, como Santa Catarina de Sena. A minha igreja é a única igreja cujo fundador morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Não conheço igreja outra cujo fundador já tenha morrido e depois de 3 dias ressuscitado tenha e nunca mais morrido, e tenha sido ressuscitado para nunca mais morrer. Tem outra, a minha igreja tem a graça de o fundador dela, o único fundador, dizer: é meu corpo, é meu sangue, coma, beba. É meu corpo, é meu sangue, coma, beba. Ficarei com você até o fim dos tempos. Amém? Aconteceu certa vez na Alemanha, frio rigoroso, um grande lago foi congelado. 2 crianças estavam brincando e elas estavam patinando naquele lago. Eis que em dado instante, uma das crianças afunda. O lago se rachou. O coleguinha, vendo que o colega afundou, não pensou, tirou o seu patim, quebrou um pedaço do gelo, pensou logo: assim eu o tiro. Pegou o coleguinha, debruçou-se sobre o buraco que foi aberto, tirou o colega. Passou então um homem e disse, vendo a alegria dos dois se abraçando, um chorando e o outro fazendo festa: que foi que aconteceu? E ele disse: o senhor não viu? Não, eu não vi. Nesse frio vocês nem deviam estar aqui a esta hora. Onde já se viu, isso é extremamente perigoso. Crianças que já brincaram aqui morreram. Morreram. Ou então ficaram com sequelas para o resto da vida. Ficaram. Então ele disse: o que aconteceu? E as crianças narraram àquele homem o fato. Então eis que o homem disse: você fez isso com seu colega? Fiz. Quando vi que ele estava afundando, eu peguei o meu patim, ainda abri um pedaço no gelo, e eu peguei o meu coleguinha e eu o tirei para fora. E você não caiu junto? Não. E você está vivo? Estou. E o seu coleguinha, ele está bem? É verdade que está com frio?
Nós vamos agora para casa, tomar um bom banho quente e vamos nos cobrir. E então, aquele homem disse: isto é impossível. Não, aconteceu conosco. Não. Isto é impossível. Aquele homem que estava passando era Albert Einstein, o mais famoso físico de todos os tempos. Aquele da lei da gravidade. E Albert Einstein disse, comentando depois este caso nos jornais e nos seus escritos: aquele pequenino fez pelo outro o que era impossível, mas ele fez o impossível porque não sabia que era impossível. Sem saber que era impossível, ele fez o impossível. Eu quero pedir a você agora, meu irmão, minha irmã, que toque a sua cabeça, a sua mente. E nós pedimos agora ao Santo Espírito de Deus que desprograme você de tudo aquilo que lhe foi dito é impossível. Pessoas que disseram: você não vai entrar na faculdade, você não vai tirar a carta de motorista, você não vai se casar. Pessoas que disseram: você não vai sarar. Pessoas que disseram: você vai morrer, o seu casamento está acabado. Toda a sentença que lhe foi dada, meu irmão, minha irmã, em nível de doença, em nível de morte, em nível de expectativa de vida, toda a sentença que lhe foi dada em nível de cartório, julgamento, tribunal, tal dia, assinatura, condenação, toda a sentença que lhe foi dada, alguém que disse: você está na minha mão, tem que andar do jeito que eu quero, fazer do jeito que eu mando, ser do jeito que eu gosto. Sim, toda a sentença que lhe foi dada e todas as proclamações que você fez: não dou conta, não consigo, não posso, não sei, não é para mim. Que o Santo Espírito agora passe um apagador de luz em nossos anéis de memória, em nossa formação reticular, no consciente, inconsciente e pré-consciente. O Santo Espírito passe um apagador de luz agora nos traumas, recalques, complexos e síndromes, medos, fobias, neuroses, psicoses, tudo aquilo que está gravado em nossos anéis de memória, memória genética, formação reticular, nas sinapses, nos neurônios, no cérebro, cerebelo, bulbo, no hipotálamo, tudo aquilo que está alojado em nós, que predispõe toda herança negativa dos antepassados, todo impossível que nós evocamos sobre nós, ou que outros lançaram sobre nós, que seja agora desterrado de nossas vidas, e que nós nos abramos a toda possibilidade na ordem da graça. Diga comigo, meu irmão, minha irmã: Senhor, eu creio. Para ti nada é impossível. A palavra diz: tudo é possível ao que crê. E eu creio. Então, tudo me é possível. Estou contigo, tu estás em mim. Eu creio. Nada, verdadeiramente nada, é impossível para mim, porque eu estou em ti, Senhor, como tu estás no Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, quantas coisas fizemos nesta vida porque ninguém nos disse que era impossível. Se soubéssemos que era,
não teríamos feito. Mas agora, o Santo Espírito desprogramou a impossibilidade e nos programou nos novos horizontes que foram descortinados pela graça divina. Amém? Amém. Glória a Deus. Hoje no Santo Evangelho, coloca o nosso Senhor na parede. Na primeira leitura é o profeta. E hoje, muitos se levantam contra o Senhor, estão presos à profissão de nosso Senhor. Mas como? Não é Ele o filho do carpinteiro? Como pode fazer milagres em nosso meio? Gente, como se ser carpinteiro fosse coisa feia, fosse uma profissão menos nobre. O que garante a nobreza não é a profissão, é o profissional. É aquele que labuta, o suor com que labuta, o coração que põe na peleja. Amém? E queriam saber de onde vinha a sabedoria de nosso Senhor? Eu vou lhes explicar de onde vem a sabedoria de nosso Senhor. Neste ano estamos celebrando 300 anos do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E ali se chama, São Luís Maria Grignon de Montfort, chama Jesus de a sabedoria encarnada do Pai. Pois bem, Santo Tomás de Aquino, já ouviram falar dele? É chamado de doutor angélico. Daí você percebe o papel deste homem no magistério eclesial. Talvez uma das mentes mais brilhantes do catolicismo do mundo. Certa vez, os confrades do Frei Tomás queriam saber de onde vinha a sabedoria dele. Frei Tomás, um homem que pregava com tanta eloquência, um homem verdadeiramente orante, um homem que quando abria a boca, os papas se assentavam, ficavam encantados, lhe encomendavam textos para a liturgia, se consultavam com ele. Então os frades foram à cela de Frei Tomás para saber de onde vinha a sua sabedoria. A cela não é cadeia, cela é o quartinho do frei, do frade, da freira, da religiosa, não é? Pois bem, chegando à cela do Frei Tomás, imaginavam seus confrades que encontrariam uma vastíssima biblioteca. Muitas estantes, extensas estantes, muitos volumes, nada disso. A Bíblia Sagrada e mais algumas obras. Então chegaram para o frei e disseram: você está escondendo o ouro? Cadê os livros? E ele disse: que livros? Tenho estes, querem ler? E disseram para ele: mostra-nos de onde vem a sua sabedoria. E Frei Tomás então disse para os seus irmãos: venham comigo. E os foi levando por todo o convento. E eles passaram pelo jardim, passaram pela cozinha. Não estava na cozinha a sabedoria de Frei Tomás. E olha que Frei Tomás dava, no mínimo, uns 2 de mim. Uns 2 de mim. Frei Tomás era tão gordinho, que havia na mesa do refeitório um espaço para ele colocar a barriga. Assim era Frei Tomás. Certa vez alguém olhando Frei Tomás disse: é um boi. Santo Tomás de Aquino olhou para ele e disse: é um boi. O outro, que já tinha um coração mais sensível às realidades espirituais, disse: é boi mesmo. Mas quando esse boi mugir, o inferno não vai aguentar. Dizem que os movimentos de Frei Tomás
eram calmos, tranquilos. Acho que também por conta do seu corpanzil. Dizem que os seus movimentos eram calmos, tranquilos, se movimentava com muita vagareza. Mas na pena e na palavra não tinha para ninguém. Amados irmãos, ele continuou andando pelo convento e depois de visitarem cômodo por cômodo, e como tenho eu que contar o testemunho de outros santos, já vou logo me adiantando, chegaram na capela. E quando chegaram na capela, Frei Tomás disse aos seus confrades: venham comigo. E ele foi até o sacrário. E chegando diante do sacrário, ele abriu o sacrário, pôs a cabeça dentro do sacrário. Ficou um tempo razoável. Depois tirou a cabeça, fechou a porta do sacrário e disse: querem saber de onde vem a minha sabedoria? É daqui que eu colho a minha sabedoria. É que Santo Tomás de Aquino conhecia bem o saltério. E lá no número 50, o rei Davi, no Miserere, no versículo 8, rezou: na intimidade me ensinais sabedoria. Olha de onde vem a sabedoria de Jesus. Olha de onde deve vir a sabedoria dos discípulos missionários de Jesus em vista da nova evangelização. Amém? É da palavra e da Eucaristia, a palavra que se faz carne. Partir do Cristo, tem dito a igreja. As diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja do Brasil têm dito incansavelmente isso: partir do Cristo. Já faz tempo que o magistério petrino, já faz tempo que os papas têm pedido partir do Cristo. E é preciso que partamos do Cristo. Não é da dor alheia, é do Cristo que se compadece com o irmão enfermo, enclausurado, drogado, chagado, humilhado, no pecado, ferido. Do Cristo vou aos irmãos, do altar de Deus para o altar dos irmãos. Mas como é que Tomás andava? Tomás andava vagarosamente, mas na palavra, no entendimento da fé, na explanação da fé, era rapidíssimo, mais rápido do que a velocidade da luz. É porque Tomás andava de joelhos. Tomás é uma expressão da igreja que Cristo espera de nós no terceiro milênio. Temos que ser a igreja que avança de joelhos, porque é de joelhos que se fica de pé. Amém? Falei de um italiano, agora eu vou falar de uma portuguesa. Ela faleceu em 1955. Vou falar da beata Alexandrina de Balazar, ou Alexandrina Maria da Costa. Esta jovem, bela jovem, aos 14 anos, estava costurando com a sua irmã, quando entraram alguns homens mal intencionados no quarto de cima da freguesia de Balazar, em Portugal, onde elas trabalhavam. E aqueles homens, como fizeram com Maria Goretti, como queriam fazer com ela, queriam roubar a sua pureza, a sua virgindade. Alexandrina não teve dúvida, pulou pela janela, 3 metros de altura. Pulou pela janela. O resultado, você já pode imaginar. Nos primeiros anos, dores atrozes. Durante um bom tempo, ela ainda se arrastava pelo chão para ir à igreja, que distante era, por tanto amor que tinha pela Eucaristia.
Mas depois de um tempo, depois de 9 anos, já não dava mais para ir. Ela ficou paraplégica. Ela ficou durante 30 anos na cama. 30 anos. Nos últimos 13 anos de vida, só se alimentou da Eucaristia. De nada mais. Só comungava. Não se alimentava de nada mais. Muitas vezes as pessoas iam visitar Alexandrina no leito de dor, na sua casa. Era cuidada pela irmã e pela mãe. A mãe também se converte. E é doloroso saber que dentre alguns homens que queriam fazer mal a Alexandrina, havia um brasileiro. Havia um brasileiro. Misericórdia, Senhor. Pois bem, muitas vezes iam visitar Alexandrina e ela dizia para quem a visitava: só um momento, por favor. Ela dizia para a pessoa: eu preciso ficar um pouco quieta. Em dado instante diziam: mas por que, Alexandrina? E ela respondia: é que tem um sacrário agora em tal cidade, e diante deste sacrário não existe ninguém em adoração. Eu estou com o meu coração lá. Estou aqui prisioneira na cama, mas sou prisioneira de Jesus, presente no tabernáculo. Eu estou na cama, mas o meu coração está naquela cidade, naquele país, naquela igreja, onde não tem ninguém adorando Jesus no Santíssimo Sacramento. Glória a Deus. Os biógrafos de Beata Alexandrina contam que nas sextas-feiras ela tinha muitos fenômenos místicos. E ela descia da cama, embora paraplégica, porque meditava de tal maneira a paixão do Cristo, descia da cama e se colocava de joelhos. E adorava Jesus. E às vezes dizia: eu vou ficar aqui. Mas por que aqui? Porque consigo ver com os olhos da fé um sacrário lá. Meus irmãos, graças ao formato do nosso planeta, graças ao fuso horário, em qualquer direção em que você se ajoelhar, tem um sacrário. Amém? E a qualquer hora do dia ou da noite, tem uma missa sendo celebrada. Você tem joelho? Toca o joelho. Tem perna? Alexandrina também tinha, mas as dela já não se moviam mais. Pernas para quem te quero. Se você tem perna, por que não dá suas pernas para Deus? Se você tem perna, por que mendiga tempo de ir à missa? Se você tem perna, se você tem coração e tem alma, se joelho tem, por que tempo não tem para adoração? Por que tempo não tem para comunhão? Por que tempo não tem para adoração? Alexandrina, embora tivesse pernas e joelhos, já não podia movê-los. Enquanto pôde, ela o fez. Não podendo, era seu coração quem ia. Meus irmãos, não percamos tempo. É preciso que andemos de joelhos, para que os nossos já nasçam aprendendo a andar de joelhos. São João Bosco, ele dizia, passando em frente a uma igreja: entre, faça de tudo para entrar, mas se não puder, peça ao seu anjo da guarda para entrar e adorar Jesus na hóstia consagrada. O seu anjo entra, adora e ainda volta e te pega no caminho. Ainda dá tempo de te pegar ao longo do trajeto. Foi assim que ele formou grandes santos, que aprenderam que se levanta dos dilemas cotidianos,
quando ficamos de joelhos. Agora eu vou contar a história de um francês. Agora eu vou falar de um francês que também foi padre. Vou falar de São Pedro Julião Aymar. Quando este menino tinha 5 anos, eu disse 5 anos, não mais do que 5. Quando este menino tinha 5 anos, eis que ele sumiu de casa. Bom, logo que nasceu, sua mãe pegava o menino, na hora que ouvia as badaladas da igreja, anunciando a bênção do Santíssimo, ela o levantava para receber a bênção de casa. Ele sumiu, foi para a igreja. Então a irmãzinha, Mariana, foi procurar o irmão. Chegando na igreja, olhou pelos bancos, procurou em meio aos bancos, procurou em todos os cantos, não achava o menino, nada de encontrá-lo. Então eis que de repente ela leva um susto, como aquelas igrejas antigas, sabe? Que tem uma escadinha que leva para o sacrário lá em cima. Pois bem, o menino estava lá em cima. Sabe como? Com o ouvido colado no sacrário. O ouvido colado no sacrário. Então a irmãzinha lá de baixo disse: Pedro Julião, desce já. Agora está demais da conta. Onde já se viu que falta de reverência para com nosso Senhor sacramentado? O menino imóvel. Já estou mandando. O que é que você está fazendo? Nada. Ele estava totalmente mergulhado no Senhor. O menino estava aprendendo a andar. O que é que você está fazendo? Nada. Eis então que ele responde lá de cima, rezando. A irmã disse: desse jeito? Ele simplesmente disse para a irmã: minha irmã, de perto eu ouço Jesus melhor. De perto eu ouço melhor a Jesus. Você quer milagres para si, milagres para o casamento, para a família, quer dar um up, quer levantar sua saúde, quer levantar sua vida profissional, é de joelhos, é o ouvido colado, coração colado, é uma vida toda no genuflexório, mesmo quando sai do genuflexório, continua em estado de adoração. Amados irmãos, este menino cresceu, e quando cresceu, recebeu da igreja o título de apóstolo da Eucaristia, o maior herói dos tabernáculos e campeão dos altares. Sua festa foi ontem. São Pedro Julião Aymar, o apóstolo da Eucaristia. Glória a Deus. Como foi que a mãezinha dele o levantou? Quando ouvia as badaladas, indicando que a bênção do Santíssimo estava sendo dada, ela levantava o irmão. Mãe que levanta o filho pela adoração, depois é o filho que de pé fica. Aquela mãe tanto levantou o filho que mais tarde este mesmo filho se tornou o iniciador na igreja da obra da adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento. É por isso, meus irmãos, que hoje nós temos que fazer uma verdadeira renovação de ideias, temos que nos redimensionar, temos que aprender a andar, e só se anda de joelhos. Amém? Vou lhes contar agora a história de uma menina. Sim, de uma menina. O nome dela é Imelda. Imelda Lambertini. É a padroeira da primeira comunhão. A padroeira das crianças que fazem a primeira comunhão. O que foi que aconteceu com Imelda? Quando ela tinha 5 aninhos, também 5, quis entrar para o convento.
Quando tinha 7, já não aguentava mais. Aos 9 entrou. As dominicanas as acolheram. Mas então a madre dizia para Imelda: filha, por que você quer entrar no convento? Imelda olhou para a madre, com 9 aninhos, e disse: sabe o que é nossa madre? É que Jesus mora aí com as senhoras. Eu quero morar com Jesus. E ela dizia: mas os seus pais são tão bons, são tão valorosos, com virtudes notórias, mas é que Jesus mora aí, eu quero morar com ele. E ela entrou no convento. Certo dia, Imelda estava com uma vontade tremenda de comungar. Ela tinha 10 anos. Era o ano de 1333. Ela tinha 10 anos de idade. Estamos aqui na Bolonha, lá na Itália. E então as irmãs todas comungaram. E Imelda dizia à madre: nossa madre, me deixa comungar. E a madre dizia: o Papa só deixa comungar com 12. Mas eu quero comungar. Só o ano que vem. Mas eu preciso comungar. Só o ano que vem. E as madres, a madre e as irmãs não permitiram uma menina que já era freira desde 9 anos de idade. E uma freira exemplar. Era a primeira a acordar, fazia todos os serviços, andava de joelhos, que era uma belezinha. Acudia as irmãs dentro do convento. Chegava para a irmã e dizia: irmã, a senhora precisa de uma graça? A senhora vai se levantar, se andar de joelhos. Pois bem, quando as irmãs comungavam, Imelda chegava para elas e dizia assim: irmã, a senhora morreu? Quê? A senhora morreu, irmã? Por que vou morrer, menina? Uai, eu que não entendo. Como é que as senhoras, irmãs, comungam e podem não morrer de amor após a comunhão? Como é que as senhoras continuam as mesmas? Como que as senhoras não morrem após fazer a comunhão? 1333. As irmãs comungam, a menina pediu, a madre não deixou. Quando o Santíssimo, a reserva eucarística, foi colocada no sacrário, as irmãs viram, a porta do sacrário se abriu, a âmbula se destampou e uma hóstia voou pela capela do convento. Foi até a frente de Imelda. Ali chegando, as irmãs logo perceberam: Jesus quer dar a comunhão, quer se dar de comunhão para essa menina. Então logo pegaram uma patena, foi colocar a patena, a hóstia baixou na patena. Então foram chamar o padre já tinha ido embora. E o padre veio às pressas, e o padre não teve dúvida, pegou a hóstia consagrada e deu a primeira comunhão para Imelda. Imelda comungou, e como de costume, embora fosse ali a primeira comunhão, ela se recolheu em adoração. Quietinha, lá no fundo da capela do convento, adorando. 1 hora, passa 2, passa 3, passa 5, passa 10. A madre diz: eu já sei que ela anda de joelhos, eu já sei que é adoradora, mas já está demais da conta. Já faz 10 horas que ela fez a primeira comunhão. E a madre chegou e cutucou Imelda: Imelda, vem, filha, já está bom. Nada. Cutucou de novo Imelda: Imelda, irmã Imelda, vem, filha, já está boa a sua ação de graças. Nada. A madre levantou um bracinho de Imelda, o braço caiu. Levantou o outro, também caiu. A madre pegou Imelda nos braços, ela caiu no colo da madre. Foi a primeira, única e última comunhão de Imelda.
aconteceu aquilo que ela dizia para as irmãs: irmãs, vocês comungam e não morrem de amor por Jesus? Vocês comungam e têm a coragem de continuar as mesmas criaturas? Vocês comungam e não deixam Deus comungar as misérias de vocês? Vocês comungam e continuam as mesmas pessoas? Tem alguma coisa acontecendo de errado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa menina andava de joelhos e levantou todo aquele convento, e levantou toda aquela região, porque até para morrer de joelhos morreu. Agora eu vou terminar com a história de dois santos. Quero falar sobre Helena Guerra. Temos aqui uma relíquia dela, é do osso da costela. Helena Guerra, 1835-1914, religiosa italiana de Lucca, é a apóstola do Espírito Santo nos tempos modernos. Palavras do Beato João 23, foi a primeira pessoa que ele beatificou enquanto Papa, logo após a convocação do Concílio Vaticano II, o Concílio do Espírito. Pois bem, Helena Guerra, esta religiosa, muito douta, muito letrada, diferente já de Imelda, por exemplo, embora grande nas virtudes, pequenina de idade, fundadora da congregação esta daqui, das Oblatas do Espírito Santo. Helena Guerra tinha muitas vozes, muitas palavras, visões de Jesus, mas ainda não tinha feito o que o Senhor lhe pedia, que era justamente pedir ao Papa, na época, Leão XIII, que fizesse a igreja voltar para o cenáculo. Falava-se de tudo na igreja, menos do Espírito Santo. Então, eis que, certa vez, na missa, após a comunhão, a empregada, a cozinheira da casa, chega para a Madre Helena e lhe diz: ô Madre Helena, eu tenho que dar um recadinho para a senhora. A cozinheira, muito santa, tinha acabado de comungar e era uma grande adoradora. Tem que dar um recadinho para a senhora. Pois não, qual é o recado? E eis que a cozinheira disse para ela: sabe que é a nossa madre? Jesus mandou eu dizer para a senhora que é para a senhora fazer logo o que faz 9 anos que ele está falando para a senhora fazer. Há 9 anos, o Senhor lhe havia pedido para escrever ao Papa, pedindo que convocasse a igreja para o grande cenáculo, que se voltasse a falar mais do Espírito Santo, se fizesse a novena de Pentecostes, a novena do Divino que nós tanto amamos, e assim vai. Helena Guerra era uma mulher de profunda vida eucarística, e graças à sua intimidade e da cozinheira, porque andavam de joelhos, o Papa Leão XIII escreve a primeira encíclica em honra do Espírito Santo. Gente, depois de 19 séculos de igreja, 19 séculos de igreja. Termino então com o testemunho de Santo Antônio, um dos santos mais queridos do mundo todo. Santo Antônio, de Lisboa, ou de Pádua, ou de Pádua, você pode escolher. Santo Antônio. Santo Antônio, ele tinha o dom da palavra, tanto que seu aparelho fonador está intacto, sua língua está intacta. Quando seu caixão foi aberto, São Boaventura disse: ó língua bendita, tão bem falaste de Deus, que Deus a tua língua conservou. Pois bem, que Deus te conservou. Santo Antônio, eis que Santo Antônio estava fazendo uma pregação sobre a Eucaristia. E um herege muito conhecido de então se levanta e ele diz:
Eu só vou acreditar, seu frade, que o que o Senhor tem aí nas mãos é a Eucaristia, se o Senhor concordar comigo, fizermos nós um acordo, e depois deste acordo sair do jeito que eu quero, aí eu vou concordar. E o Frei então disse: o que é que o senhor quer? E eles combinaram. Na frente de uma grande catedral estavam reunidos. Havia mais gente do lado de fora do que do lado de dentro, mas o povo de Deus estava todo lá. Então estavam reunidos naquele dia, todo um povo de Deus, para mais um dos milagres eucarísticos. E aquele herege tinha uma mula. Você sabe muito bem o que é uma mula. E ele deixou a mula dele 3 dias sem comer. Gente, mula já empaca, imagina sem comer. Dia e hora marcados, local combinado, estavam todos lá. Então, eis que Santo Antônio entrou, expôs o Santíssimo, se ajoelhou diante do Santíssimo e só rezou. O herege lá na ponta da catedral soltou a mula. Que foi que aconteceu? A mula empacou, uai. Só podia. Mas o herege tinha combinado com Santo Antônio. Colocaria debaixo do altar o mais precioso feno do campo que ele encontrasse. Capim do bom, fresquinho, verdinho, gostoso, cheiroso. E em cima, o herege pediu para Santo Antônio colocar o Santíssimo Sacramento. Pois bem, a mula teve que ser empurrada, que não vinha. Coitada, ainda faminta, além de ser mula. A igreja inteira estava de joelhos. E a mula vindo pelo corredor central. A mula chegou, cheirou e não comeu. Dobrou a pata dianteira. O povo chorava, batia palma, louvava, dava hosanas, dava vivas. A mula cheirou, lambeu o capim, mas não comeu. Dobrou a pata esquerda, dianteira. O herege ainda estava lá, achando que era evoluído, de pé. E a igreja inteira avançando de joelhos. A mula dobrou a pata de trás, direita, a pata traseira, esquerda, e ficou totalmente de joelhos. O capim não comeu, e ainda levantou os olhos, e vislumbrou a Eucaristia. Todos choravam, de joelhos dobrados. Até a mula do dono da mula, até o dono da mula, dobrou suas patas, dobrou os seus joelhos. Até ele dobrou os seus joelhos. Einstein dizia: há 2 maneiras de viver a vida. A primeira é como se nada fosse milagre. A segunda é como se tudo fosse um milagre. Eu prefiro ficar com a segunda opção. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Erga bem alto seus braços. Vamos pedir a Deus o dom do coração adorador, o dom da alma genuflexa, o dom da vida eucarística. Quanto mais o formos, mais de pé ficaremos, mais aos outros haveremos de levantar. Shiri alabara la mananara la la la,
Solte sua voz, ore, ore. Ore para valer, ore no Espírito. Você precisa de milagres. Aqueça seu coração adorador, sua fé eucarística. Queira avançar de joelhos, andar de joelhos, para provar de Deus os milagres, ser canal de milagres para o irmão. Coloque a mão sobre o seu coração agora. Por alguns instantes, silencie. Na humildade desse silêncio, deixe que o Senhor te dê um coração adorador, humilde, simples, que se coloca sob a vontade de Deus. Um coração disponível para estar sempre na presença de Deus. E agora, meu irmão, prepare o seu coração como o altar vai ser preparado. Deixe que o próprio Espírito prepare o seu coração, fazendo dele uma manjedoura, onde na comunhão nós iremos receber o Senhor. E aí sim, o adoraremos, clamaremos, e certamente os milagres acontecerão. Mas agora, estamos para nos aproximar da preparação das ofertas. Ofereça o seu coração, para que seja trabalhado como uma manjedoura, na humildade, na simplicidade de um adorador. Curve o seu coração diante do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja. CançãoNovaPlay.com. Assine já!